Salve galera, aqui quem fala é o Gêner Cristiano, seu professor do canal Historiação. Essa aqui é a nossa última aula sobre a Inconfidência Mineira. Depois desse tema aqui, somente aulas de aprofundamento a serem feitas mais tarde. Vamos começar a aula de hoje analisando as principais causas, os principais fatores que deram origem à Inconfidência Mineira. Em primeiro lugar, temos o arroxo do Pacto Colonial. Arroxo, nesse caso, significa aumento da dificuldade, ou seja, o Pacto Colonial, a exploração que Portugal exercia sobre sua colônia mais rica, ficou ainda mais intenso. Já sabemos disso. A coroa portuguesa enviou novas autoridades administrativas, tais como o Visconde de Barbacena, com o objetivo de combater o contrabando e aumentar a arrecadação de impostos. Isso desagradou intensamente os homens da elite da sociedade mineradora, pois eles tiveram diminuídas as oportunidades de lucros, tanto com as atividades lícitas quanto com as ilícitas. Dito de outra forma, a nova política da coroa portuguesa trouxe muitas perdas financeiras para os mineradores, e eles queriam reverter essa situação na primeira oportunidade que se apresentasse. Outra coisa importante da Inconfidência Mineira foi a ameaça iminente da derrama. Em outras palavras, a derrama, o mais odioso dos impostos, poderia ser decretada a qualquer momento. Já sabemos muito bem que toda a população da sociedade mineradora deveria contribuir para o pagamento dos impostos atrasados, devendo entregar os seus bens até completar o valor exigido pela coroa portuguesa. Isso deixou todos em pânico. É importante falar da influência das ideias iluministas e da independência dos Estados Unidos. Os norte-americanos, assim como a população de Minas Gerais em 1789, lutaram contra impostos considerados injustos e conquistaram a sua independência. Este fato histórico foi uma grande referência para os inconfidentes. Além disso, as ideias do iluminismo já circulavam por todo o mundo no final do século XVIII, e despertou nos mineiros o desejo de liberdade política e econômica em relação a Portugal. A partir de agora, vamos analisar as principais propostas dos inconfidentes. Em outras palavras, vamos tentar compreender o que eles pretendiam realizar caso o seu plano alcançasse sucesso. Em primeiro lugar, eles pretendiam criar uma república em Minas Gerais. Veja bem, um governo republicano é o oposto de uma monarquia absolutista. Na república, o governo é exercido em benefício da população e o poder está dividido nas mãos de várias pessoas. Já na monarquia absolutista, todo o poder está concentrado nas mãos de uma única pessoa, o rei ou a rainha, e o povo não tem direito de participação política. Então, defender um governo republicano em Minas significava ficar independente de Portugal. Podemos perceber que os inconfidentes desejavam participar da condução política dessa nova região independente, caso obtivessem sucesso. Ou seja, eles pretendiam comandar politicamente a nova região independente de Portugal. Outra influência iluminista nas propostas dos inconfidentes era a liberdade de comércio. Veja bem, liberdade de comércio era o oposto do mercantilismo, em que o Estado tinha um monopólio do comércio e concentrava quase todos os lucros em suas mãos. Portanto, defender o livre comércio significava quebrar o monopólio do rei e distribuir as possibilidades de lucros e de enriquecimento nas mãos de várias pessoas dedicadas ao comércio. O livre comércio seria acompanhado da livre extração de diamantes e do desenvolvimento de manufaturas. Manufaturas são produtos com divisão e especialização do trabalho, portanto, são muito mais caros e lucrativos. Um exemplo de manufatura são os tecidos, ou seja, roupas, vestuário. Portanto, os inconfidentes mineiros já visualizavam outras possibilidades de crescimento e diversificação comercial da região mineradora, não restritas à extração de ouro.
Percebe-se aqui a defesa de situações que favoreciam os mineradores e os homens ligados às atividades comerciais, sendo eles mesmos os primeiros beneficiados com a independência da capitania de Minas Gerais. Outra forte influência iluminista encontrava-se na proposta de criação de uma universidade em Vila Rica. Isto revela o desejo de desenvolver atividades culturais e intelectuais que promovessem o progresso científico e econômico da região mineradora. Havia a intenção de transferir a capital da capitania de Minas Gerais para São João del Rei, que era, naquele momento, uma região mais abastecida de alimentos e rica. Essa região era o novo centro econômico da região e deveria também ser o seu novo centro político. Agora vamos falar da delação e da punição dada aos inconfidentes. Já sabemos que Joaquim Silvério dos Reis foi o principal delator da Inconfidência Mineira, ou seja, ele denunciou todo o plano de seus companheiros. Temos aqui o primeiro episódio de delação premiada da história do Brasil. Joaquim Silvério dos Reis, que era um contratador de impostos seriamente endividado com a coroa, teve toda a sua dívida perdoada e seguiu o seu caminho na vida normalmente. É importante dizer que mesmo antes da delação premiada, a derrama já havia sido suspensa. As autoridades portuguesas não eram ingênuas e sabiam muito bem dos riscos de se decretar a derrama e provocar uma revolta sem precedentes na capitania mineira. Depois da denúncia de Joaquim Silvério dos Reis, tiveram início os autos de devassa, um amplo e detalhado processo de investigação para desvendar todo o planejamento dos inconfidentes de Minas Gerais. Todos os denunciados foram presos. Os líderes foram degredados para a África. Degredar ou condenar ao degredo significa expatriar, ou seja, expulsar o indivíduo de sua terra natal e enviá-lo de forma coercitiva, de forma obrigatória, para uma terra estrangeira. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, assumiu a responsabilidade pelo movimento e foi o único a receber a pena máxima, ou seja, foi acusado de cometer crime de lesa majestade, e você já sabe muito bem o que isso significava. Mas eu vou repetir. O crime de lesa majestade era o mais grave crime que um indivíduo poderia cometer na sociedade de antigo regime. Um crime gravíssimo, pois era considerado um crime contra a autoridade do rei, punição máxima. Castigo pedagógico. Dito de outra forma, era aplicado um castigo para servir de exemplo para toda a população e para que ela nunca mais esquecesse aquele episódio. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado em 21 de abril de 1792. Sua cabeça foi levada para Vila Rica e ficou exposta em poste em praça pública. As partes de seu corpo foram espalhadas pelos caminhos da Estrada Real, que ligava Minas ao Rio de Janeiro. Chegamos ao fim. Você gostou de nossa aula? Se a resposta for sim, então deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal. Visite também a nossa página no Apoia-se e apoie o nosso canal. Agora também tem podcast Historiação no Spotify, iTunes e SoundCloud. Links na descrição. Muito obrigado. Tchau.